Pais amados, mais uma palavra para o meio e o seu coração. Amados, abram vossas Bíblias. Primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Amado, e agora nós vamos continuar aquela palavra que nós estamos falando sobre cuidar do rebanho, cuidado do rebanho, cuidando do rebanho. Aqui será a parte 2, cuidando do rebanho. Serão algumas colocações que estaremos fazendo. Serve para nós que estamos à frente da obra de Cristo Jesus. Gostaria que você nos acompanhasse de pé, como se diz. Vamos lá, amados. Os profetas, igualmente, muitas vezes foram enviados a indivíduos. Ezequiel era uma atalaia, apóstolos com a relação a indivíduos. Ele foi enviado a dizer ao ímpio: certamente morrerás. Semelhantemente, o apóstolo Paulo ensinava publicamente de casa em casa. Ele também falava aos corações, a todo homem, e ensinava a todo homem e em toda a sabedoria. Para acrescentar um pouco mais, poderemos lembrar de Colossenses, capítulo 1, versículo 8. Vamos apresentar dessa forma: todo homem perfeito em Jesus Cristo. Assim também Cristo expunha as suas parábolas 12 à parte. Aqui nós estamos começando a ver aquele cuidado de entendermos que nós somos atalaias chamados para gritar, para falar. É o parlare, é o parlatório, é direcionar a palavra a corações. Agora, nós precisamos ter em mente uma necessidade de cuidar de classes específicas de pessoas. Embora seja nosso dever olhar para todo o rebanho, devemos dar atenção a classes específicas de pessoas. Amados, esta é uma questão omitida com frequência ou muitas vezes compreendida imperfeitamente. Assim, nós vamos pontuar algumas coisas que precisamos fazer na obra de Deus. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. A obra da conversão é a primeira parte e a parte mais vital do nosso ministério. Pois existem os que são cristãos, só de nome, que são cristãos nominais, que têm necessidade de nascer de novo, realmente. Não podemos ter certeza de que este ou aquele, em particular, não é firme e não foi santificado. Contudo, na medida que há forte probabilidade de que há várias pessoas dessa categoria em nossa igreja, devemos trabalhar com todas as nossas forças para o bem delas. Aqui nós já vimos e observamos a necessidade de cuidar de classes específicas de pessoas. Aí você tem que estar olhando com olho clínico e espiritual. Nós também precisamos ter o interesse pelos não convertidos. Ai de mim, vou lembrar dessa. A miséria dos não convertidos é tão grande que clama pelo máximo da nossa compaixão. Eles são presas da amargura, da tristeza e ainda não compartilham a comunhão no perdão dos seus pecados, nem na esperança da glória. Portanto, nós somos impelidos, enviados a levar a palavra que transforma, que ampara o cansado, que muda a existência daquela vida. Então precisamos cuidar daqueles que não são convertidos. Levá-los a confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Repito, concentremos a atenção na grande obra da evangelização. Seja o que mais for que nós façamos ou deixemos de fazer. Mas a evangelização é primordial. Inúmeras vezes já tenho falado aqui. Pastoreio mais no meu trabalho, ministrando a corações que chegam até mim, do que na própria igreja ou dentro da minha comunidade. Porque lá eu passo, em média, 8 horas por dia falando com pessoas. Então você tem que aproveitar em tempo e fora de tempo. Amados, nós precisamos entender das necessidades do ministério espiritual. Olha, o ministério espiritual
ele nos traz algumas coisas importantes que precisamos estar atentos. Isso varia muito, dentre os que são jovens, os fracos, os reincidentes na queda, ou que tem alguma outra necessidade. Falando agora da identificação dos verdadeiramente convertidos. E aqui nós chamamos a atenção que nós temos que ficar ligado. Daí todo o nosso trabalho pode reduzir-se a algumas necessidades específicas, conforme o progresso, preservação, restauração e consolação. Amados, os espiritualmente fracos, aqueles que andam se arrastando, primeiro, a novos na fé e os fracos. Este pode ter permanecido assim por muito tempo. Essa condição é típica de muitos cristãos, de que na maioria eles se contentam com a experiência espiritual fraca da graça de Deus. Eles não mergulham no oceano da graça, de graça. É muito fácil. Então, torná-los mais rijos quanto à verdade. Mas aumentar o conhecimento e os seus dons não é fácil. Fazê-los crescer na graça é o mais difícil. Eles andam se arrastando espiritualmente. É um aspecto perturbador. Olha, e nós precisamos estar expondo esses perigos para que eles possam ver, mostrando para eles. Temos que levá-los a entender que precisam da consolação e o prazer que nós podemos ter em Deus. E nós precisamos levá-los para que eles possam vivenciar de uma maneira poderosa a graça de Deus. Porque o mundo tem uma maior capacidade do que nós de ler a natureza da religião na vida de um homem do que na Bíblia. Os que não obedecem à palavra poderão ser conquistados pelo comportamento dos cristãos. Portanto, é parte essencial do nosso trabalho empenhar-nos mais no polimento e nos aperfeiçoamentos dos santos, para que sejam fortes no Senhor e preparados para o uso do Mestre. Como é difícil, amado, porque são espiritualmente frágeis e fracos. Eu queria falar com você que muitos têm impedimentos morais. Precisamos promover o progresso dos moralmente impedidos. É outra categoria de crentes que estão dentro da casa do Senhor. E nós precisamos entender e compreender estas coisas. Necessitam do nosso auxílio. E muitas vezes sofrem a necessidade e a dificuldade moral de algum defeito particular que os impede de desenvolver-se mais completamente. São vulneráveis a tentações particulares. Isso afeta os outros também. Talvez aquele que caminha junto com ele, que partilha da sua vida. É uma pena o grande número de gente assim. Olha, uns são particularmente dados ao orgulho, outros ao mundanismo, outros ainda ao apetite desordenado sexual. Muitos também que são sujeitos à imoralidade e a outras paixões perturbadoras. Então nós, como homens, como ministros de Deus, devemos cumprir o nosso dever para ministrar esses corações e mostrá-los que precisam trabalhar na obra do Senhor, aprender do caráter de Cristo, vivenciar o caráter de Cristo e amar a Cristo, se interessar, porque eles estão ainda no plano físico, sentimental, físico, do tato, do olhar, da audição. E nós precisamos mostrar o mundo espiritual através da oração, do jejum, da palavra e aconselhá-los da melhor maneira possível. Amados, nós também temos um grupo também que são ostentados. Amados, a obra ministerial é a preservação dos tentados. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Tem pessoas que caíram em grandes tentações e precisam de muita assistência, de ajuda. Portanto, todo homem de Deus, todo ministro de Deus deve ser capaz de discernir as astúcias do tentador. Devemos estar cientes de como são variadas. Ele está tecendo a cada momento uma forma de pegar o ser humano. Ele anda ao derredor, procurando, bramando como um leão a quem possa tragar. Porque ele é sagaz, ele tem esperteza. Ele dispõe de vários recursos
ardilosos. E a Bíblia Sagrada diz que nós não desconhecemos os seus ardis. Ele fica à espreita para iludir. E devemos conhecer os métodos e artifícios do grande predador e enganador. Alguns dos nossos que estão conosco são tentados pelo erro, pela heresia, principalmente entre os jovens, adolescentes que estão ali, não têm tanto conhecimento. Amados, olha, muitos são instáveis e até presunçosos. Acham que têm soberba, acham que sabem muito. Precisamos de uma santa prudência e uma engenhosidade espiritual. Porque o pastor precisa de tudo isso para impedir que o seu rebanho seja contaminado por heresias. Então é de vital importância observarmos aqueles que são tentados. Outros são tentados religiosamente. Acham que pregam melhor, cantam melhor, tocam melhor, têm dons diferenciados, é o profeta. Olha, é aquele que quando levanta a mão, tudo acontece. Isso é tentação também. Cuidado! Não deixe isso descer ao coração. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Amados, eu queria falar sobre livrar os tentados. Livrar os tentados. Primeiro você mapeou aqueles que podem ser tentados. Olha, o ministro tem ministérios específicos aos convertidos da comunidade. É uma necessidade de providenciar a restauração dos cristãos que caíram. Nós temos o ministério da reconciliação. Caíram em algum pecado escandaloso, ou seu zelo e sua diligência se esfriaram. Ou eles mostraram de algum modo que perderam o seu primeiro amor. Você vê no rosto dele, no coração, na alma, na participação do culto coletivo individual, que ele não é mais a mesma pessoa. Para isso, eu e você precisamos ter os olhos espirituais para livrar os tentados. Não podemos deixar eles para trás. O soldado não pode ficar para trás, porque Satanás quer que ele fique para trás. Nós estamos numa guerra espiritual e nós vamos continuar o trabalho, porque nós não vamos deixar nenhum para trás. Deus nos dará força para trazer. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. E fazendo isso, cumprireis a lei de Cristo, que é o amor, amados. Precisamos amar e cuidar dessas pessoas. Façamos isso de tal maneira que a ferida seja examinada e curada completamente. Custe o que custar. Acima de tudo, procuremos a honra do Evangelho, o calor do Evangelho, a solução que vem do Evangelho. Que haja vida de confissão, que evidencie um arrependimento verdadeiro. Procuremos levar essas pessoas a que sejam reparadas para o bem da igreja, pela ferida da desonra que essas pessoas lhe fizeram com o seu pecado. É preciso muita habilidade para restaurá-las. Então, homem de Deus, é minha e tua responsabilidade amá-los, abraçá-los. Não podemos falar. Tem pastores que diz: olha, a porta da rua é a serventia da casa. Não te quero aqui. Tomara que vai e que não volte mais. Nós vamos prestar conta de cada alma naquele grande dia. Então, abra os olhos, porque nós precisamos cuidar dessas ovelhas que estão machucadas, tentadas, destruídas. Olha, amados, nós temos uma obrigação espiritual. E agora eu quero falar sobre aquelas pessoas que estão desconsoladas. Triste. Por quê? Esses convertidos, muitas vezes, precisam de consolo. E é eu e você que devemos levar o consolo aos desconsolados. Dar uma base para a paz das almas do nosso povo. Base que seja segura e duradoura, pois é um ministério de vital importância. Para este fim, necessitamos conhecer o caráter dos queixosos e sua maneira de viver. Pastor Enei, mas como isso vai acontecer? Caminhando com ele, ouvindo. Seja um ouvinte ativo, ouça-o.
Não tente ficar pensando no que ele está falando. Ouça-o. Deixe o Espírito Santo trabalhar a sua mente. E depois que ele falar, o Espírito Santo vai te conduzir a ministrar no coração dele a palavra que ampara o cansado. Amados, nós precisamos entender que o nosso trabalho ministerial pastoral é com o encorajamento dos fortes, pois eles também precisam da nossa assistência. Esse grupo é cuidando dos fortes. Eu não posso abandoná-los de forma alguma. Eu tenho que dar a palavra para eles também, porque eles precisam de mim. Em parte, precisam dela para evitar a tentação. Como todos os demais. É a correção pastoral. Como todos os demais. E também para preservar quantos bens da graça tenho. Bens da graça, pastor Enei, sim, são bens espirituais que ele tem. Então você tem que cuidar também de encorajamento aos fortes. Amados, nós precisamos ser encorajados para que possamos progredir mais e mais e aumentar a nossa fé. Precisamos ser dirigidos no aperfeiçoamento das nossas capacidades para o serviço de Cristo. Sabedores de que os idosos, os tentados, os aflitos precisam ser encorajados de modos especial. Os fortes devem agir de maneira tal que os fracos possam firmar-se e preservar e perseverar até a soberana vontade do Senhor para obterem a coroa de glória. O trabalho do ministro compreende essas diversas necessidades do rebanho que estamos apresentando aqui. Então, meu amado, guarda essa palavra no seu coração, cuidando do rebanho de Deus. Parte 2. Deus te abençoe em Cristo Jesus.